Bem-vindos mais uma vez ao Conceito e Ação. Hoje vamos falar sobre aquela fase em que a vida mais parece uma montanha-russa, a adolescência. Nem crianças nem adultos, eles sofrem em busca de uma identidade própria. É nessa fase da vida que mais se desenvolve o pensamento abstrato, a capacidade de pensar sobre coisas que ainda não conhecem ou que não são concretas, e que é também a matéria-prima para um código de ética interna, ou seja, a definição dos seus valores e comportamento. Mas ao longo dessa jornada, comportamento é exatamente o que existe de mais caótico. Uma hora triste, outra alegre, revoltados, inertes, a tal montanha-russa de emoções os torna imprevisíveis. E são os pais e a escola que vão dar os contornos desse caminho. As ferramentas para que o adolescente se torne um adulto saudável e autônomo. Mas será que nós, família e escola, estamos fazendo bem o nosso papel? E como fazê-lo? Hoje conosco no estúdio está o psicanalista César Ibrahim, especialista em terapia de adolescentes e que vai nos ajudar a encontrar essa resposta. Tudo bom, César? Tudo bem, Cristina. César, eu queria começar definindo conceitualmente o que é adolescência. A adolescência tradicionalmente é entendido como esse período cronológico que se coloca entre a infância e a vida adulta e que hoje a gente está vivendo, cerca de 30 e poucos anos, talvez 40 anos para cá, a gente vive esse fenômeno curioso que é o fenômeno da abreviação da infância. E a gente poderia supor que a infância, se colocando historicamente cada vez mais curta, e, portanto, a adolescência começando cada vez mais cedo, a gente poderia também supor, ingenuamente, que a adolescência também, tanto quanto a infância, está encurtando. Mas não é isso que acontece. Na verdade, a infância está cada vez mais curta e a adolescência está cada vez mais longa. E esse tem sido um fenômeno que preocupa todos nós, especialistas, pais, educadores de uma maneira geral. Por que isso tem acontecido? Em primeiro lugar, esse fenômeno ele está colocado sobre uma questão histórica que começa mais ou menos na metade do século XX, que é a maneira através da qual as famílias estão se constituindo a partir de então, basicamente, a partir de duas variáveis que foram determinantes lá no meio dos anos 60 e que determinaram essas transformações que a gente hoje está sentindo os efeitos. Primeira variável, advento da pílula, os métodos contraceptivos. A maneira como a mulher passou a se relacionar com o mundo, a maneira como a mulher passou a se relacionar com a sexualidade, os efeitos sobre a maternidade da pílula, produziram uma relação completamente nova, ela é inédita na relação de pais e filhos, na medida que o casal que se constituía lá atrás, no início do século XX, que se constituía da seguinte forma: pater família, provedor, e mãe com as atividades domésticas. Então, a partir da segunda metade do século XX, mulheres para o mercado de trabalho, mulheres adquirem a liberdade sexual, a duração média dos casamentos vem diminuindo cada vez mais. Isso significa que o casal da segunda metade do século XX passa a produzir um projeto sofisticado, que é de construção de uma estabilidade, primeiro, pessoal da mulher e do homem, e o projeto de um filho, o projeto de uma família, vai se estendendo de uma forma quase que idealizada depois que eu acabei meu curso superior, que eu fiz a pós-graduação, que o casal se estabilizou materialmente, economicamente. Mas como é que isso determina o aumento da adolescência? Então, na medida que essa idealização foi se constituindo, a geração da prole, ela vem como uma espécie de etapa final desse processo idealizado do casal, e a prole vem cercada, os filhos vêm cercados de uma idealização, de uma fantasia de perfeição
relacionada a uma espécie de felicidade compulsória. Então, isso significa dizer que as crianças nascidas, essa chamada geração, especialmente agora, geração Y e geração Z, que tiveram berço digital, que foram construídas do ponto de vista da subjetividade em cima desses meios mais tecnológicos mais contemporâneos, significa que é uma geração que vem cercada de uma série de cuidados e regalias e que fala de uma espécie de um paradoxo hoje, Cristina, muito curioso, porque as famílias, os pais, jamais se dedicaram na história da humanidade de uma maneira tão sofisticada sobre a prole e, ao mesmo tempo, nunca desatenderam tanto a prole. É um paradoxo curioso, porque famílias se dedicam, se preocupam, buscam a melhor forma de educação, alimentação, cuidados de toda a ordem, mas terceirizam esses cuidados. Não dão tempo, não dedicam tempo suficiente. Exatamente, não dedicam não só o tempo suficiente, mas aquela atenção específica que outras instituições sociais, como por exemplo a escola, não têm como dar integralmente. A escola tem um papel importantíssimo na condução, na continuidade da educação que deveria ter começado consistentemente dentro de casa. Mas essa educação hoje dentro de casa é uma educação cercada de cuidados excessivos que produzem uma espécie de uma bolha, de uma redoma que tira a criança do mundo real. Quer dizer, são excessos de proteção, excessos de facilidade, bem intencionado. Quer dizer, é um excesso de amor, ou se é que isso, se é que a gente pode chamar isso de amor. E que efeitos isso tem quando a criança chega na adolescência? Exatamente. Nessa passagem da infância para a adolescência, onde supostamente a criança que está botando o pé lá na adolescência, se preparando para entrar na vida adulta, o que acontece em geral é que a criança não se conforma com esse rito de passagem, e a escola tem uma importância fundamental, porque a escola faz, ou pelo menos deveria fazer, produzir esse rito de passagem, que é tirar o sujeito do centro da cena, ou de uma espécie de trono que a criança ocupa dentro de casa, e lançá-la na universalidade da lei. O que quer dizer isso? O subtexto da escola, seja para a criança ou para o adolescente, é a lei, a regra, a norma, aqui dentro é universal, ou seja, vale para todos. Aquela regra específica que você tinha dentro de casa, onde você tudo podia, onde você dava as regras para os adultos à sua volta, etc., aqui dentro da escola, que é uma espécie de representação metafórica do mundo exterior, aqui dentro o que vale é a universalidade da lei. O papel da escola é exigir da criança e do adolescente, nesse rito de passagem que ela está fazendo, do mundo dourado, cor-de-rosa, da final de Disneylândia que ela tem dentro do seu quarto, com os meios eletrônicos, com as facilidades de papai, mamãe, vovó e babá, para a escola onde ela vai começar a ensaiar a vida do mundo real. E a escola tem feito isso bem? Mais ou menos, Cristina. Eu acho que a escola está se esforçando, a escola do século XXI está se preparando para fazer esse papel. Eu tenho passado por algumas instituições, assim, em vários estados aqui do Brasil, e o que eu tenho sentido é uma coisa curiosa, porque quando eu me dirijo a pais, quando eu estou em contato com os pais, seja no consultório ou falando para pais, os pais se ressentem de uma escola mais rigorosa. A pergunta dos pais em geral, e isso me surpreende, me preocupa, é um pouco assim, dirigida à escola. O que você vai fazer por meu filho? A escola não tem como responder isso, a escola não deve responder isso. Quem tem que fazer pelo meu filho, a princípio, sou eu, família, pai e mãe. A escola vai fazer pelo aluno. Existe essa confusão. Entre filho e aluno. Entre filho e aluno. Quer dizer, os pais entregam filhos dourados, príncipes, princesas para a escola. A escola não recebe filho, a escola não recebe príncipe, a escola recebe aluno.
Isso significa que o papel da escola é horizontalizar o lugar que o sujeito passa a ocupar no mundo. Ele começa a esboçar a carteirinha que ele vai ganhar de sócio da imensa civilização humana. Então, assim como a família se ressente da escola, a escola não está fazendo por meu filhinho aquilo que eu esperava. Como que a escola não está compreendendo meu filho na dificuldade que ele está tendo acadêmica? Como que o conselho de classe ousa não aprovar o meu filhinho que se esforçou tanto na última semana de novembro? E, por outro lado, a escola também tem um discurso ressentido. Os pais não estão funcionando à imagem e semelhança do que nós, escola, gostaríamos. O material humano chega a cada ano pior em termos de preparação da condição humana. Então, assim, o professor, a escola reclama da família, a família reclama da escola. Esse não parece ser um bom caminho. Ou escola e família se tornam cúmplices, é preciso estabelecer essa velha e desejada aliança entre escola e família, mas isso não pode ficar na retórica. Escola tem que exigir dos alunos aquilo que eventualmente não está sendo exigido em casa. E as famílias precisam dar uma espécie de aval, uma espécie de endosso, já que eu matriculei nessa escola, já que supostamente eu confiei meus filhos a essa escola, eu preciso dar ao professor, a direção, a coordenação, dar à escola a confiabilidade para a escola dar à educação do meu filho a trajetória que ela julga interessante. César, a gente vai falar um pouquinho mais sobre escola no próximo bloco. Agora a gente precisa fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, bem-vindo de volta ao Conceito e Ação, que hoje conversa com o psicanalista César Ibrahim. César, eu queria começar esse bloco mostrando um filme que a gente separou um trechinho. Foi um sucesso de cinema americano produzido em 1989. Chama-se Sociedade dos Poetas Mortos. Nele, um professor de literatura de um colégio interno inglês tenta estimular a sensibilidade dos alunos e mudar a perspectiva de mundo deles. Vamos dar uma olhada? There it is. I don't know, but I've been told doing poetry is cold. Left, 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 right, left, 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 right, left, left. Halt! Thank you, gentlemen. If you notice, everyone started off with their own stride, their own pace. Mr. Pitts, taking his time. He knew he'll get there one day. Mr. Cameron, you can see him thinking, is this right? It might be right, it might be right. I know that, maybe not, I don't know. Mr. Overstreet, driven by a deeper force. Yes. We know that, all right. Now, I didn't bring them up here to ridicule them. I brought them up here to illustrate the point of conformity, the difficulty in maintaining your own beliefs in the face of others. Now, those of you, I see the look in your eyes like, I would have walked differently. Well, ask yourselves why you are clapping. and we all have a great need for acceptance. But you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, that's bad. Robert Frost said, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Now, I want you to find your own walk right now, your own way of striding, pacing, any direction, anything you want, whether it's proud, whether it's silly, anything. Gentlemen, the courtyard is yours. You don't have to perform, just make it for yourself. Mr. Dalton, you'll be joining us. Exercising the right not to walk. Thank you, Mr. Dalton. Just illustrated the point. César, eu achei esse trecho interessante porque ele mostra bem esse movimento pendular do adolescente, de ser igual e ser diferente. Né? No caso, o professor queria estimular a individualidade, mas o adolescente, ao mesmo tempo que quer ser diferente, ele quer ser igual a um grupo. Por que é tão importante para ele esse pertencimento a um grupo?
Porque esse movimento pendular a que você se referiu, ele é a base da construção da identidade. A identidade do sujeito é constituída, os adolescentes estão lá num processo fervilhante de busca da identidade, que é o desejo, a vontade de ser reconhecido no meio da multidão. Se há um sentimento que é básico na condição humana, que vai nos acompanhar ao longo da adolescência e vida fora, é essa necessidade de sermos reconhecidos, identificados em relação à massa dos humanos. O Frei Beto, quando se refere a adolescente, ele diz que há um tripé básico para a construção da identidade do adolescente hoje. Ele faz uma crítica à adolescência contemporânea e diz que o tripé é a fama, beleza e riqueza. Então, assim, esse movimento pendular, ele aponta para a necessidade. Bom, por um lado, eu quero pertencer a esse grupo, eu quero fazer parte desse grupo que eu admiro, que eu identifico como sendo alguma coisa a que eu quero pertencer, e, ao mesmo tempo, dentro desse mesmo grupo que eu busquei me associar, eu quero me destacar desse grupo. Eu quero me ressaltar minha figura de modo a que eu seja reconhecido. César, você citou aí o Frei Beto, com esses três objetivos que o adolescente buscaria hoje. São objetivos imediatistas, prazeres imediatos. Isso é uma característica da adolescência como um todo ou dessa adolescência que a gente vê hoje? Da adolescência, especialmente contemporânea. Fama, beleza e riqueza fala do caráter imediatista, do caráter pragmático da adolescência contemporânea. As noções de passado, presente e futuro, para a adolescência contemporânea, pode-se ressaltar a dimensão do presente. Eu quero saber do meu aqui e agora. Eu quero saber do meu prazer imediato. Mas, filhinho, tem a prova segunda-feira, tem que passar de ano no final do ano. Não, eu quero saber do meu prazer, seja do videogame, seja das substâncias químicas, seja da atividade física na praia ou em qualquer lugar, seja do início da sexualidade que está começando a ser vivida, né? Então, assim, a dificuldade maior para a família, eu diria, para a escola hoje, é fazer com que os adolescentes possam abrir mão de uma parte desse prazer imediato para se aterem a objetos de interesse um pouco mais amadurecidos e compatíveis com a idade cronológica que eles estejam. Porque a gente estava falando sobre essa extensão, essa cronificação da adolescência, e o que a gente percebe hoje, que é muito preocupante, seja para a família, para a escola, para o mundo contemporâneo, é essa adolescência que em algum momento lá na frente, dado esse caráter interminável, quase que interminável, ela pode ficar irreversível. Então a gente vê hoje jovens de 20 e poucos anos, eu diria de 30, de 35 anos, que a despeito da idade cronológica dizer que são adultos, funcionam tal como fossem... A mente é de adolescente. Exatamente. O funcionamento emocional é de adolescente. Que funcionamento é esse? Olha, tudo que representar prazer pode me chamar que eu estou dentro. Se você me chamar para alguma atividade de qualquer ordem, adquirir conhecimento, produzir intelectualmente, a tendência desse adolescente emocional é repudiar o que seja qualquer forma de desprazer. Nesse caso, falhou a escola? Falharam os pais? Não. Esse é um fenômeno onde não há culpados, dado que é um fenômeno sócio, histórico, cultural, mas também não tem inocentes. Família, escola, a sociedade como um todo, cada parcela, cada um de nós tem uma responsabilidade em relação a essa questão. Há uma parcela de responsabilidade da família, sim, porque não conseguiram destronar os seus filhotes dourados. Aquelas crianças, dourados, princesinhas e os reizinhos. Crianças tirânicas, soberanas, etc. E há uma parcela da escola que não conseguiu, como deveria, se contrapor efetivamente a esse reinado extenso que a família propôs. Há uma tarefa da escola, sim, o professor cada vez mais
tem que ficar ciente da necessidade civilizatória de retirar, acima de tudo, o aluno do trono e torná-lo daquilo que ele recebeu como material vindo de casa, um príncipe, uma princesa, um serzinho eventualmente mimado, num aluno. Perfeito. César, vamos fazer um outro intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta e a conversa é sobre como guiar o adolescente na direção de uma vida adulta saudável. No estúdio, o psicanalista César Ibrahim. César, vamos ver um outro filme agora, dessa vez uma produção brasileira, de 2010, da cineasta Rosane Svartman. Chama-se Desenrola. Vamos lá? Ó, filha, o dinheiro tá na gaveta, tá? Mas qualquer coisa você liga pro seu pai. E também liga pra mim, todos os dias, como você prometeu, tá? Ah, liga pro seu pai não, seu pai é muito enrolado. Na geladeira tem também lá o papel. Quarta, bem cedinho. Você, por favor, tá me ouvindo, filha? 20 dias sozinha. A casa inteira pra mim. Não tava acreditando nisso. Tem lá o telefone também do mercadinho, essas coisas todas, tá? Depois você paga. E morrendo de medo, né, dela desistir. Sei lá, minha mãe é maluca. Ai, eu tô quase desistindo de ir, viu? Tem certeza que você vai ficar bem mesmo? Vou, mãe, vou sim. Confio em você, tá, filha? Tá? Ah, eu odeio quando ela diz isso. César, esse processo de ir dando liberdade para os filhos aos poucos é uma coisa que angustia todos os pais. Tem receita? Não tem receita, mas tem indicadores razoavelmente seguros para fazer esse esboço de início de voo, né? Então, assim, se a sua filha, se seu filho está reivindicando maior espaço cronológico, quer viajar, chegar mais tarde, etc., etc., quais são os indicadores que você tem para avaliar se você deve deixar ou se não deve? Acorda de manhã sozinho? É responsável por sua alimentação? É responsável por cuidados com o seu corpo, com a sua higiene? Tem hora para estudar efetivamente em casa? Ou seja, esses sinais do cotidiano, faz o dever de casa, dorme na hora certa, dorme de madrugada, acorda... Enfim, esses sinais são uma espécie de conjunto de credenciais que possibilitam, por exemplo, no fim de semana, ou no fim de ano, numa viagem, realmente dá para confiar que a minha filha, se diz que vai chegar às 2 horas da manhã, ela sai com o celular e eu suponho que ela, se não chegar, vai me avisar, etc. Mas uma outra, que não consegue chegar na hora na escola, em 5 dias por semana, chega 4 atrasado. Não consegue fazer os deveres, está com uma relação acadêmica péssima. Como é que eu vou confiar para se divertir no fim de semana? Então, assim, qual é o indicativo que os pais têm? É esse equilíbrio entre a responsabilidade que o adolescente revela no cotidiano em casa, que me credencia a confiar um pouquinho mais no esboço de voo que ele está querendo fazer. Agora, César, nada disso é garantia, né? Você acha que todo adolescente é transgressor? É importante ser um pouquinho transgressor? Faz parte, né, Cristina? A transgressão não é exclusividade da adolescência, né? A transgressão, ela faz parte é parte integrante da condição humana. As regras civilizatórias existem para conter adultos, adolescentes e a humanidade. E a transgressão é da ordem do inevitável. O adolescente experimenta, isso talvez que seja a distinção entre adolescência e vida adulta. O adolescente testa a capacidade do educador, do legislador que está à volta dele, papai, mamãe, professor, coordenador, ele testa até onde esse sujeito que supostamente é a figura de autoridade será suficientemente competente para me conter. No fundo, eu espero que me contenha, porque como um quadro bonito, todo adolescente precisa de moldura. E a moldura representa, a partir da figura de autoridade, alguém que vai dizer para ele, olha, não passe mais 1 milímetro desse ponto. Não é aceitável nessa escola ou nessa casa.
o adolescente pode protestar, pode se debater, pode se jogar no chão, chorar, mas é disso que ele precisa. É porque essa tarefa, algumas vezes, causa dor, né? Causa revolta, e é uma coisa que, para os pais, às vezes é difícil, né? De impingir. Exatamente, é difícil para alguns pais, e os pais precisam saber que educação analgésica não existe. Pelo fato de ter que educar, significa que vai ter que contrariar. E contrariedade produz dor, como você disse, sofrimento, inquietação, eventualmente revolta. E é com isso que os pais têm que aprender a lidar. Professor é a mesma coisa. Professor bonzinho o tempo todo, professor muito compreensivo o tempo todo, é sinônimo de permissividade. A dor é parte integrante do desenvolvimento humano. Então, os pais podem tirar o cavalinho da chuva, que para educar, fazer uma educação bem-sucedida, é inevitável que haja produção de sofrimento. César, foi um prazer enorme tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado a você. E a gente vai encerrando por aqui. A gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá.